galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Helenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi. Estou aqui mais uma vez para explicar as atividades do Lição de Casa para o terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura de um conto popular chamado Sopa de Letras, tá? Então você vai ter lá o textinho lá no link do Lição de Casa, vai ter o personagem do Pedro Malazartes, que é muito legal, tá? Atividade 1, você vai fazer a leitura do texto com bastante atenção. Se você não entendeu, você vai ler novamente. E a atividade 2, você vai fazer a compreensão do texto e responder as perguntas que estão lá no Lição de Casa, tá bom? Você pode copiar as perguntas no seu caderno e responder. Tem também a adaptação para alunos com deficiência, tá, gente? O adulto vai auxiliar a criança na leitura do conto, explicando que Pedro Malazartes é um personagem famoso do nosso folclore, que sempre usa a esperteza para pregar peças nas pessoas. Depois que o adulto lê para a criança com deficiência o conto, ele vai fazer com a criança sua própria sopa de pedras. Pegar uma folha de papel e colar os ingredientes da sopa de acordo com a sequência que o Pedro Malazartes foi colocando na panela. Aqui tem até um desenho, ó. Vai desenhar uma panela junto com a criança e vai colocar dentro dessa panela os ingredientes da sopa de pedra. A atividade 2, para adaptação para alunos com deficiência também, leia cada uma das questões com a criança e ajude a localizar as informações no texto. Ajude a criança para fazer as perguntas e as respostas no caderno. Vamos para a matemática. Nós vamos brincar de forca numérica. Olha só. Larissa estava jogando com os seus colegas um jogo da forca dos números. Você consegue adivinhar os possíveis números que ela pensou? Preencha o quadro com os números que faltam e circule os possíveis números que Larissa pode ter pensado. Então, aqui nós temos uma tabela, temos os numerais, ó. Você vai completar do 300 até o 309, os números que estão faltando, e assim você vai preencher toda a tabela. O número que a Larissa está pensando, ele começa com 3 e termina com 2. Dentro dessa tabela aqui, quais os números que começa com 3 e termina com 2? Todos esses números podem ser o número que Larissa pensou. Na atividade 2, vocês vão descobrir números na reta numérica. A professora pediu para que os alunos fizessem uma reta numérica no chão da quadra usando giz e que eles se colocassem nas posições indicadas na reta, sempre mantendo a distância entre si. Em seguida, ela indicou as perguntas envolvidas na atividade. Responda e faça o que se pede. Então aqui nós temos a reta numérica e temos alunos, ó, tem a Laura, o Vitor, o Pedro e a Gabriela. Todos eles estão posicionados na reta numérica que a professora pediu para fazer. A primeira pergunta é: preencha o quadro abaixo de Vitor e escreva a sequência formada pelos números onde estão posicionadas as crianças na reta. Então nós temos aqui, ó, a Laura, ela está posicionada no 202. E aí você vai contando casa por casa e você vai colocar aqui, onde será que o Vitor está? Qual o número que corresponde à posição dele? Aí o Pedro está no 214, o pontinho depois é o 215, o pontinho depois é a Gabriela, ó, 219, ela está no 220. Então você vai preencher com o número exato na reta numérica a localização do Vitor. A pergunta B. Quantas unidades Laura deve adicionar à sua posição para chegar onde está a Gabriela? Então, Laura está aqui no 202. Quantas casas ela vai ter que andar para chegar até onde está a Gabriela? E a pergunta 3. Para que Pedro volte à posição onde está Laura, ele deverá subtrair sua posição em quantas unidades? Então, do Pedro para a Laura, você vai fazer uma subtração e você vai descobrir qual a diferença, quantas casas ele vai ter que andar a menos para chegar na posição dela. Tá bem divertida essa atividade, gente. Também tem a adaptação para alunos com deficiência nas duas atividades, tá? No link Lição de Casa explica passo a passo de como que deve ser realizado. Vamos falar sobre ciências da natureza. Vocês vão fazer a leitura do texto, efeitos da luz nos materiais e assistir os vídeos sugeridos para auxiliar no entendimento. Então lá no link do Lição de Casa vai ter o textinho, efeito da luz nos materiais, e vai ter esses 4 vídeos aqui explicativos que foram sugeridos para que vocês assistam para entender melhor o tema. Então, objetos translúcidos, transparentes e opacos, reflexão da luz,
reflexão da luz 2 e fenômenos ópticos. Você vai assistir todos esses vídeos para realizar a atividade. E aí você vai fazer um experimento muito legal. O experimento reflexão da luz. Como que você deve fazer? Deixe o ambiente um pouco mais escuro. Com o auxílio de um adulto, pegue uma lanterna, um pente e um espelho. Defina o que cada um vai segurar. Então, se você vai segurar a lanterna, se a pessoa que está com você vai segurar o pente, quem vai segurar o espelho. E aí aqui também tem como que você deve fazer, tá? E aqui embaixo eu coloquei uma foto de como mais ou menos vai ficar essa experiência quando você realizar aí na sua casa. Vai ficar bem interessante, ó, dá para notar bem o efeito da luz. Então eu convido você a fazer esse experimento que vai ser muito interessante. No link do lição de casa está explicando passo a passo como fazer. E aí você vai anotar em seu caderno o que você observou, vai registrar as suas respostas no caderno, tá? Então, você vai olhar diretamente para a lanterna e vai ver o que acontece. É parecido com o que você sente quando olha para a luz do sol? Etapa 2. O que aconteceu com a luz da lanterna quando encontrou o espelho? O espelho é um meio transparente ou opaco? Etapa 4. O que aconteceu com a luz da lanterna quando passou pelo pente e chegou até o espelho? Podemos olhar a luz da lanterna refletida no espelho? É melhor que olhar diretamente para a lanterna? Então, todas essas perguntas você vai responder depois que você fizer o experimento. Você vai fazer esse experimento e vai registrar no seu caderno tudo o que você observou a partir dessas perguntas que estão aqui. Na atividade 2, você vai registrar o experimento, vai fazer no seu caderno a ilustração, um desenho do experimento e do caminho percorrido pela luz da lanterna. Então, depois que você fez o experimento, respondeu as perguntas, você vai fazer um desenho semelhante àquele do experimento que você realizou, tá bom? Em ciências humanas, gente, vocês vão fazer a leitura do conto A Gruta dos Amores e responder as perguntas em seu caderno. Então, lá no link do lição de casa tem esse texto, esse conto, que é muito legal, muito interessante. E aí depois tem as perguntas que vocês vão responder no caderno de vocês, tá bom? Leia o texto quantas vezes forem necessárias para você entender, captar cada detalhe que o texto está te dando, para você poder responder muito bem as perguntas. Nada de respostas curtinhas. Elabore mais a frase que você vai usar para responder a pergunta, para ficar bem caprichado. Bom, pessoal, desperte a criança que há em você. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas sabem disso. Um feliz Dia da Criança para todos vocês e todos nós. Essas foram as atividades da semana, espero poder ter ajudado vocês e até a próxima!